qual foi a intenção do São Paulo hoje. Deu para ver que no primeiro tempo o São Paulo não tinha uma referência, né? O Rames e o Luciano, eles estavam ali. Era quase um 4-4-2 com 2 meias de atacante, um 4-2-4. Essa é a primeira questão. Um outro ponto que eu gostaria de saber, agora que vocês já têm mais esse contato com os jogadores, em determinado momento, vocês acham que com todo mundo à disposição, Luciano, Calleri, Rames e Lucas, eles conseguem atuar juntos? Boa noite. Primeiramente, com relação à ideia para o jogo, era com que a gente tivesse Rames e Luciano na flutuação por dentro, e para isso a gente colocou 2 jogadores de ataque, né, a última linha por fora, que eram Natan e Juan, e a gente buscava a atração dos zagueiros nesse momento para que pudesse fazer os movimentos nas costas dos dois. Além disso, a gente também ficou com um time com muita qualidade técnica, né, para já que a gente tivesse a bola, e sabíamos da agressividade do Botafogo, do quanto eles pressionam a saída do adversário, pressionam sempre não só os nossos zagueiros, os laterais, mas também pressionariam bem os nossos volantes. Então, a ideia era que a gente tivesse jogadores que nos dessem mais a posse, e nos movimentos de flutuação dos 2 meias tentar tirar os 2 zagueiros para buscar as infiltrações. Caso os zagueiros não saíssem, os meias receberiam essa bola no entrelinhas para poder ir de frente para a última linha do adversário. Acredito que no primeiro tempo a gente até conseguiu ter a bola, mas faltou um pouco dos ataques à profundidade, e isso que no intervalo a gente buscou, colocando o Lucas em campo, buscar melhorar um pouco essa situação dos ataques à última linha do adversário, já que a gente conseguiu ter a bola em grande parte do jogo e buscava situações não só com a posse, mas que a gente também conseguisse realizar essas infiltrações. Então, a ideia foi essa ali no intervalo. O Rames, como eu tinha dito no princípio, né, na entrevista pré-jogo, o Rames, a ideia era 45, hoje no máximo 60 para ele. E como eu perdi o Pablo logo no início, e aí perdi um dos momentos de substituição, eu já não poderia voltar sabendo que eu teria que tirar o Rames logo em seguida. Então, a gente preferiu segurar o Rames já no intervalo, e aí sim colocar o Lucas nessa condição. Com relação ao Rames, Luciano, Calleri e Lucas, né, jogarem juntos, a gente ainda não conseguiu trabalhar essa situação. Foi uma sequência muito grande de jogos aí nos últimos momentos. Creio que daqui para frente a gente possa ter um tempinho maior com a parada da seleção, e também agora de sábado para quinta, né? Creio que a gente possa trabalhar outras situações, e vai depender muito dos 4 estarem em campo juntos. Se as funções defensivas elas forem executadas, não tem por que não colocar atletas de grande qualidade dentro de campo. Lucas, boa noite. Eu vou fazer 2 perguntas, mas vou fazer separados. Tá? Primeiro, pelo que o São Paulo criou, fez no jogo, merecia, o empate ficou melhor para o Botafogo do que para o São Paulo? Essa é até uma situação assim complicada de dizer que o empate ficou melhor para um ou para o outro, né? A gente sabia da dificuldade que o Botafogo iria nos impor aqui dentro, e jogar da maneira como nós jogamos, vindo de um jogo como foi o jogo de quarta-feira, com um desgaste físico e emocional muito grande, né? A maneira como a gente terminou, e até fazer um parênteses em cima disso, porque não foi o jogo da quarta-feira. A gente vem de 21 dias já de decisão, desde o primeiro jogo do Corinthians lá na Arena, depois a gente teve os 2 jogos ali nas quintas-feiras com o São Lourenço, e agora essa decisão contra o Corinthians. Então, foi um período de um desgaste mental muito grande. E você ter que reverter 2 placares, né, como a gente teve nesses 2 meses de semana. Então, isso gerou um desgaste emocional muito grande, até a maneira como não só os atletas terminaram a partida da quarta-feira, mas também nós, comissão técnica, né? Foi um desgaste muito grande, e creio que por conta disso também as mudanças, né, que a gente precisou
realizar para esse jogo de hoje. Então, é mais ou menos isso, e creio que, por conta das mudanças, né, eu acho que a equipe se comportou bem dentro de campo, e, como eu disse anteriormente, a gente conseguiu ter a bola em muitos momentos, e não só ter a bola, mas buscar infiltrações, chances de gol, e o que faltou foi a gente conseguir colocar a bola para dentro do gol mais uma vez, né, porque as chances elas foram criadas, tivemos boas oportunidades no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades foram no segundo tempo, e realmente um volume muito alto, você precisa concluir em gol, ainda mais com um adversário, né, da qualidade, e a gente tem que pontuar que a gente enfrentou o líder do campeonato e jogando de uma maneira absoluta dentro do jogo, merecendo, sim, ter feito o placar, e acredito que, para nós, realmente, esse resultado de 0-0, a gente sai de cabeça erguida por conta do esforço realizado e por conta das oportunidades criadas, mas a gente merecia, sim, uma sorte diferente dentro da partida. Foi a primeira partida do Rames como titular, começando o jogo. Que avaliação que vocês fazem do desempenho dele? E o cronograma vai seguir assim, 45, 60, até chegar a uma totalidade? Com o Rames não tem como ser diferente, né? O Rames ainda é um período maior parado, e a gente está aproveitando esse período agora para poder trabalhar bastante com ele. Ele vem evoluindo muito na parte física. Hoje a ideia era essa, a gente não conseguiu utilizar ele no jogo da quarta-feira, e a ideia era essa, já que ele tinha feito 15 a 20 minutos no jogo do Flamengo, que a gente fizesse uma carga gradativa, porque, nesse momento, o risco de lesões é muito grande para um atleta que está retornando, né, aos jogos. Então, imagino que a sequência agora seja gradativa, e tendo, obviamente, em base todos os dados que a fisiologia vai nos abastecer, não só com relação a esse jogo, mas também com relação aos treinamentos seguintes. Tudo bem, Lucas? Legal. Tudo certo. Também vou aproveitar e fazer duas em separado, né? Hoje, eu até concordo com a ideia de que merecia uma sorte melhor, talvez contra o Flamengo da mesma forma, e duas vezes com equipes modificadas, com bastante modificação do que a gente tem uma ideia de ser o time titular do São Paulo. Mas isso, na comissão e a conversa com os jogadores, preocupa perder esses pontos que estavam palpáveis, que poderiam ser conquistados fora de casa contra um Flamengo, que é uma equipe que dispensa comentários, contra o Botafogo, líder do campeonato em casa. Preocupa de alguma forma o planejamento dentro do Campeonato Brasileiro para chegar numa posição de Libertadores? Foram 2 jogos contra o líder do campeonato e contra a melhor equipe que tem no futebol brasileiro, né? E em ambos os jogos a gente teve o domínio total da partida, não sofreu nem contra o Flamengo e nem contra o Botafogo. E, obviamente, que você perder pontos, né, dessa maneira, e vamos colocar que a gente realmente deixou esses pontos para trás, são pontos que hoje nos dariam uma classificação muito melhor no campeonato, mas a gente tem total confiança no grupo, tanto que hoje nós tivemos 7 modificações, 8, né, contando com o Jandrei, 8 modificações na equipe, e ainda assim a gente conseguiu mais uma vez manter o padrão, né, que a equipe teoricamente titular vem realizando. Então é isso que nos deixa mais felizes nesse momento, é o rendimento que a equipe vem tendo. E obviamente que a gente precisa aperfeiçoar um ponto ou outro, temos consciência disso, os atletas têm consciência disso, e nós temos essa sequência agora até a final da Copa do Brasil, e nós temos que trabalhar jogo a jogo, né? Tanto que essas modificações elas não foram em momento nenhum pensadas no jogo da quinta-feira. Foram modificações que foram pensadas no desgaste emocional e físico que a gente teve no jogo da quarta-feira. A gente colocou hoje o que a gente tinha de melhor
para poder atuar os 90 minutos. E pensando, aproveitando bem nessa linha, todo mundo, comissão, jogadores, inclusive o Diego falou há pouco, sobre sempre bate nessa questão do jogo a jogo, e é claro que é uma filosofia que está sendo adotada pelo São Paulo recentemente, mas também tem um pouquinho de planejamento a longo prazo, seria loucura falar que não. Pensando exatamente nesses 2 jogos e a avaliação de muitos que a Copa Sul-Americana também é palpável do São Paulo chegar numa final, há um caminho possível. Já há um planejamento, por exemplo, de um jogo individual, como o do próximo domingo contra o América Mineiro, utilizar uma equipe mista, até pelo desgaste de viagem que vai ter o São Paulo, pensando nesses confrontos contra a LDU? O que eu vejo é que a gente... hoje a gente não tem uma equipe titular, porque todos os atletas estão atuando. Se a gente for ver o Luan, a última atuação dele, se eu não me engano, tinha sido contra o Palmeiras, lá na Arena. E hoje o Luan, depois de alguns jogos aí, que não vinha atuando, trabalhando muito forte durante esse período, e com 8 minutos de jogo, a gente precisa do Luan. Então, a gente não tem uma equipe titular. A gente vai pensando realmente jogo a jogo, e isso não é uma frase clichê, porque é assim que a gente precisa pensar. Graças a Deus, hoje nós somos a única equipe que está em 3 competições, né, no Brasil. E para que você tenha uma equipe 100% em todos os jogos, a gente vai precisar fazer essas alterações jogo a jogo. Então, o pensamento ele vai ser... hoje, né, acaba o jogo do Botafogo, começa o nosso planejamento para o jogo da quinta-feira lá da LDU. Então, a partir de hoje, a gente começa a pensar na equipe que vai atuar lá. Quinta-feira, dependendo de como for a partida e o desgaste, a gente pensa para o jogo do domingo como vai ser o jogo contra a América. Não tem como a gente pensar lá na frente. É impossível. A gente está pensando só no adversário seguinte, que é o que a gente precisa fazer nesse momento, para que a gente chegue bem, né, em todas as competições, com chances aí, tanto em Sul-Americana, como no Brasileiro e como na Copa do Brasil. Lucas, boa noite. O Jandrei fez o 3º jogo desde que vocês chegaram aqui ao São Paulo, tendo essa oportunidade. Então, ele entra também nessa seara do rodízio de jogadores. Mas é um planejamento que também o Jandrei vai tendo mais oportunidades. Hoje ele falou com a gente até na Zona Mista da importância também do jogo construtivo e como ele se encaixa e entende muito bem o que o São Paulo precisa fazer. Com certeza. Com certeza o Jandrei também vai seguir essa linha de pensamento, né, da comissão técnica. O Jandrei é um atleta importantíssimo para nós dentro e fora de campo, assim como o Rafa. Que bom que esses dois jogadores, nessas 2 últimas partidas, né, nas 3 últimas partidas, deram um resultado muito bom para a nossa equipe. Então, o Jandrei contra o Flamengo, o Rafa na quarta-feira, e agora o Jandrei novamente. Isso é muito importante, porque vai elevando o nível de competição dentro do nosso plantel e vai mostrando, né, que todos vão ter a sua oportunidade, e conseguindo agarrar a sua oportunidade e realizando um grande trabalho no jogo, com certeza vai receber novas oportunidades. Então, o pensamento ele é geral. Todos os atletas terão as oportunidades, e aí vai depender de cada um realizando o seu trabalho para poder dar sequência dentro da equipe. Fala, Lucas, tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo à frente do São Paulo. O São Paulo hoje ele conta com um elenco numeroso, né? Um elenco grande, com muitas opções em algumas posições. Tem treinador que prefere trabalhar com um elenco mais curto, como é o caso do Abel Ferreira no Palmeiras. Tem treinador que considera importante ter um elenco maior. Mas como administrar o ego, a vaidade de um elenco, de jogadores que às vezes não ficam tão satisfeitos com a reserva, com a falta de oportunidades, porque é algo que o São Paulo vem tendo sucesso. Vocês têm tido sucesso em administrar esse grupo muito bem. O clima, o ambiente no vestiário, a gente sabe que é muito positivo e que até pouco tempo antes da chegada de vocês não era bem assim. E se permite uma segunda, o São Paulo ele vem tendo desempenho no Campeonato Brasileiro, mas está faltando resultado nos jogos recentes. Se eu não me engano, é o 5º jogo sem vitória na competição.
Isso incomoda vocês, considerando que o Campeonato Brasileiro é uma competição ingrata e que se der uma vacilada ou outra, quando você vê, você já caiu de posição, já começa a brigar por uma outra coisa? Primeiramente, com relação ao elenco numeroso, acredito que realmente é uma dificuldade e esse é o nosso grande desafio, né, como comissão técnica. A gestão de pessoas é o ponto mais desafiador, né, de um líder. E a partir do momento que você tem um número maior de atletas, isso passa a ser um desafio ainda maior. Para a gente ter uma ideia, no Flamengo ano passado a gente tinha 24 atletas e complementava com atletas de base, né? Hoje, se eu não me engano, são 30, 32 atletas que a gente tem aqui. Porém, o principal é a honestidade e a sinceridade, que a gente, né, comande o grupo. Então, o atleta sentindo que a comissão técnica está sendo honesta e sincera com ele, a probabilidade desse atleta reagir de uma maneira melhor, ela é muito maior. Então, é assim que a gente procura pautar o nosso dia a dia, tem isso como filosofia do comando do professor Dorival. A gente busca dar atenção a todos os dias, e eu creio que isso é um ponto que faz com que a gente consiga, mesmo com um elenco numeroso, comandar de uma maneira que todos se sintam participativos e dentro do projeto, né, dentro do planejamento da equipe. E a segunda, me desculpa? A segunda, em relação ao Campeonato Brasileiro, 5 jogos sem vitória, tem tido desempenho, mas às vezes o resultado não vem vindo. Não, logicamente, que o Campeonato Brasileiro, a gente sabe, todos falam a mesma coisa, é um campeonato muito difícil, e a partir do momento que você não consegue vencer, obviamente que isso acaba incomodando. Porém, você não vencer tendo desempenho é completamente diferente, né? Porque você, quando você tem o desempenho, você sabe os pontos que você precisa atacar para poder fazer com que você volte a ter os resultados. Então, o nosso desempenho faz com que a gente tenha a consciência de que a gente precisa realmente de alguns ajustes para os próximos jogos. Porém, estamos muito perto desses ajustes e esses últimos jogos eles têm demonstrado isso, tanto o jogo contra o Corinthians como o jogo contra o São Lourenço, a intensidade que a equipe vem atuando, o tanto de jogadas que a gente vem criando, e isso faz com que a gente sinta que realmente são poucos ajustes que a gente precisa fazer para poder chegar aos resultados. Lucas, tudo bem? São duas também. Primeiro, uma coincidência. Os 2 jogos que você foi técnico, os goleiros foram eleitos os melhores, os goleiros adversários. Sim. Marcos Felipe contra o Bahia e hoje o Lucas Perry. Queria que você falasse sobre, entre aspas, essa coincidência. E a segunda pergunta pelo lado mais do profissional, não do técnico de São Paulo, do profissional do futebol. Hoje a gente teve em campo, não simultaneamente, mas 4 jogadores que há um passado não tão distante brilhavam nas principais ligas europeias. Rames, Lucas, Pato e o Diego Costa. Fora o Rafinha, que não entrou, que seriam 5. Como é que para o profissional que trabalha no Brasil ver essa movimentação de jogadores que outro dia estavam nas principais ligas atuando no Campeonato Brasileiro? Vou começar pela segunda, tá, Edu? Primeiro que para nós é um prazer enorme estar trabalhando com atletas desse nível, né? Não é só um aprendizado para eles, mas é um aprendizado para nós também. Eu tenho uma relação muito boa com o Rafinha, né? E procuro sempre questionar ele, saber como que é feito o trabalho dos grandes treinadores que ele trabalhou lá na Europa. Então, assim, você ter atletas desse nível no seu plantel faz com que todos que estejam à volta cresçam. Não só os atletas que estão ali, mas nós também, comissão técnica. A gente aprende muito com esses atletas. Então, você vê hoje um jogo entre Botafogo e São Paulo com
com esse número de atletas, realmente é prazeroso. É um momento assim que, se você pensar 6, 7 anos atrás, a gente não imaginava isso no Brasil. E eu creio que a tendência é com que cada vez mais esses atletas venham para cá novamente e talvez até mais novos, né? Eu vejo que nem o Lucas, me ajuda aí, o Lucas é 9'2", né? Lucas com 31 anos hoje, e um atleta que não tenho o que dizer dele, né? E o que ele já rendeu na Europa, e hoje está aqui com a gente, engrandecendo, né, o campeonato, e isso é motivo de orgulho para todos nós, e um prazer enorme trabalhar com um atleta desse tipo, como Rames, Rafinha e Lucas. Com relação aos goleiros, PR foi nosso atleta aqui em 2017. É um menino que a gente viu um potencial já muito grande nele naquele momento. Porém, o crescimento que ele teve esse ano foi absurdo. Até conversei agora com o Grimaldi, que é o preparador de goleiros do Botafogo, parabenizando, porque o PR está numa fase, num momento que realmente é muito difícil fazer gol nele. Hoje nós tivemos algumas possibilidades, um atleta nosso contra o goleiro, e não conseguimos concluir em gol. Então, realmente foram 2 jogos assim que o volume foi muito grande, principalmente o jogo do Bahia, até mais do que hoje, e um volume muito grande, e que faltou o detalhe final, que foi fazer o gol para a gente poder sair com as 2 vitórias. Encerramos então com o auxiliar Lucas Silvestre. Obrigado a todos pela presença. Valeu, Uma boa gente. noite. Boa noite, obrigado aí.